temos o exercício seguinte. Considerar, melhor, dado o plano x mais y menos 2z igual a 4, portanto, a equação de um plano, determinar o vetor unitário. O vetor unitário é um vetor cujo módulo é 1, que tenha a direção e sentido da variação máxima de z no ponto xy igual a 0,2. Ora, nós vimos nos vídeos anteriores que a variação máxima de z num ponto é dada pela direção e sentido. Portanto, a variação máxima acontece na direção e sentido deste vetor z'x, z'y, gradiente de z. Então, a estratégia para resolver este problema vai ser determinar o vetor, é o que está dito aqui, no ponto, e nessa altura nós responderíamos à questão se nos fosse pedida apenas a direção e sentido da variação máxima de z no ponto, e depois nós vamos pegar nele e, sem alterar a direção e sentido dele, modificá-lo de modo a ele passar a ter comprimento 1, porque o exercício pede um vetor unitário. Portanto, referindo novamente, vamos ganhar aqui algum espaço para nós, ok? Referindo novamente aquilo que queria que tu, este enunciado, sorry, estou aqui a hesitar porque fazer antes assim, ok? Isto é assim, nós temos o ponto 0,2, imagina plano XY, o nosso chão. Temos o ponto x0, y2, fica aqui, este ponto. E a pergunta é, determinar um vetor unitário, portanto, vamos marcar aqui um círculo de raio 1. Imagina o eixo dos z's perpendicular ao ecrã e o plano existindo, este plano que aqui está, existindo no espaço, em 3D. E nós estamos aqui no ponto x igual a 0, y igual a 2. Podemos ir à equação do nosso plano, x mais y menos 2z igual a 4. Se fizermos agora x igual a 0, y igual a 2, ficamos com isto assim. Se resolvemos em ordem a z, ficas com 6 igual a 2z, ou seja, z igual a 3. Ou seja, neste ponto, se olhares para o teu teto, ele está à altura 3. E agora, tu queres deslocar uma unidade e podes fazê-lo para qualquer sentido à tua volta. E tu queres saber para que ponto, em que direção e sentido esse deslocamento deve ser, de modo a que a variação da altura a partir aqui deste ponto seja a máxima possível. Ou seja, tu vais passar de uma altura z3 para uma altura maior e queres que essa variação seja a maior possível. E, portanto, aquilo que a gente sabe e que vimos nos outros vídeos é que se a nossa intenção é esta, nós queremos que, sabemos que a deslocação tem que ser feita no sentido do vetor gradiente, é o que aqui está. Okay? Vamos agora arranjar aqui um pouco de espaço para nós e repor aqui o nosso enunciado, para não o perdermos. Então, a primeira, talvez queiras parar o vídeo e tentar fazer o que responder. Entretanto, a solução é a seguinte. Determinar o vetor z'x, z'y. Vamos por aqui as linhas. Resolvemos a equação do nosso plano em ordem a z. Depois calculamos a derivada parcial em ordem a x é 1/2, porque as derivadas destes dois termos, derivadas parciais, são nulas. Derivada parcial em ordem y também é 1/2. E o nosso vetor gradiente fica com as duas coordenadas iguais a 1/2. Portanto, sabemos agora qual é a direção e sentido da variação máxima de z
em qualquer ponto, x, y, porque repara que temos um plano e, portanto, se imaginares que um teto é plano, imaginares um plano inclinado sobre a tua cabeça, não interessa no chão onde tu estejas, o sentido e a direção e sentido da tua deslocação que te permite uma variação de altura máxima é sempre o mesmo. Okay? Da mesma maneira que, se quiseres, se tiveres uma reta, não interessa onde tu estejas, o sentido de variação máxima é sempre o mesmo, não é? Para aqui, em qualquer um destes pontos, porque se viermos para aqui, a altura, o y da reta diminui. Portanto, quando temos um plano, o vetor gradiente é sempre constante. E, portanto, temos o nosso vetor gradiente calculado aqui. Mas o enunciado pedia que nós indicássemos essa direção e sentido sob a forma de um vetor unitário. E então nós temos que pegar no nosso vetor gradiente e, sem alterar a direção e sentido dele, transformá-lo num vetor com módulo igual a 1. Ora, isso é uma coisa que pode ser feita desta forma. Se nós dividirmos o vetor U pelo seu próprio módulo, temos sempre um vetor com a direção e sentido de U. Este vetor que aqui está, podes, por exemplo, chamar-lhe V. V tem a direção e sentido iguais à direção e sentido do vetor U. E tem módulo 1. E, portanto, nós calculamos previamente aqui o módulo do nosso vetor U, chamamos aqui U, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas e, portanto, se fizeres estas contas aqui, vais ver que dá 1 sobre a raiz de 2. Aconselho que pares o vídeo e faças estas contas para ver que assim é. E agora, se dividires o vetor pelo seu módulo, 1 sobre a raiz de 2, a divisão significa dividir cada coordenada por 1 sobre a raiz de 2 e o resultado é que vais obter o vetor que aqui está. Este vetor tem a mesma direção e sentido do vetor U, deste que aqui está em cima, e tem módulo 1. Podes verificar que tem a mesma direção e sentido, mostrando que este vetor aqui é igual a uma constante vezes o vetor U, vezes este aqui. Podes tentar encontrar que constante é essa. E, além disso, podes fazer contas com as coordenadas dele e ver que é um vetor unitário. Portanto, resposta, o vetor que aqui está, este, é o vetor unitário que, no ponto x, y igual a 0,2, ou como temos um plano em qualquer ponto do nosso chão, indica a direção e sentido da máxima variação de z a partir desse ponto.